A TV Palestrante e a Rádio Palestrante apresentam orgulhosamente o programa Professor Moisés Explica. Acompanhe o programa diariamente através do aplicativo TV Palestrante, do blog www.palestrantebrasalns.com, do Facebook Moisés Professor de Cursinho ou através do WhatsApp, no telão do WhatsApp. Revolução na comunicação do Recôncavo. A partir de agora, esta emissora orgulhosamente apresenta programa Professor Moisés Explica, com dicas para empresários, motivações, conselhos e análise do comportamento humano. Programa Professor Moisés Explica está no ar. Participe! De segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, programa Professor Moisés Explica, com dicas para empresários, motivações, conselhos e análise do comportamento humano. Programa Professor Moisés Explica. Participe! Atenção! O Professor Moisés orgulhosamente apresenta persistência, coragem, dica do palestrante, dicas para empresários e análise do comportamento humano. Programa Professor Moisés Explica. O Professor Moisés agora apresenta o tema persistência. O Professor Moisés apresenta o tema coragem. O Professor Moisés apresenta dica do palestrante. O Professor Moisés apresenta dicas para empresários. O Professor Moisés apresenta análise do comportamento humano. Acompanhe as notícias dos jornais do estado da Bahia e os principais jornais brasileiros a partir de agora no programa Professor Moisés Explica, com os comentários do professor Moisés Barbosa dos Santos. Você está ouvindo programa Professor Moisés Explica. Estamos apresentando programa Professor Moisés Explica. Professor Moisés. Bom dia, no ar, mais uma edição do programa Professor Moisés Explica. Hoje, dia 31 de agosto de 2016,
uma quarta-feira de inverno brasileiro. Agora às 10h07 está no ar o programa Professor Moisés Explica, inédito. E eu quero cumprimentar todos que me acompanham das 3 maneiras possíveis através da Rádio Palestrante. Através do aplicativo Rádio Palestrante, você baixa colocando Rádio Palestrante na pesquisa do Play Store, através da rádio que está no meu blog www.palestrantecruzasalmas.com e através do Play Azul Gigante da rádio que está no Facebook e funciona em computadores. Quero cumprimentar a todos que estão me acompanhando através da TV Palestrante e as 6 formas possíveis de fazê-lo. Através do aplicativo TV Palestrante, que você baixa colocando na pesquisa do Play Store TV Palestrante. Através da TV Palestrante, que está no meu blog www.palestrantecruzasalmas.com. Através do telão do WhatsApp www.palestrantecruzasalmas.com.br/TV/novamente. Através do Facebook, tem o telão onde aparece ao vivo em vermelho, que eu chamo de telão número 1, e tem o telão do Play Gigante Azul, que eu chamo de telão número 2. Enquanto o telão número 1 funciona em computadores e celulares, o telão número 2 do Play Azul Gigante é exclusivo de computadores. E você, caso algum dia escute este programa na playlist do YouTube ou numa reapresentação feita pela TV Palestrante, pela Rádio Palestrante, igualmente os meus cumprimentos. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos e a minha história eu vou contar a toda a nação brasileira. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, com P de professor, porque minha profissão sempre foi ensinar, com M de Moisés, porque sempre tive muita sorte na vida, com B de Barbosa, que sou descendente de Rui Barbosa, dos Santos, que todos os santos da Bahia me acompanham. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos e nós vamos, logo na abertura do programa, através do site do Jornal Nacional da Rede Globo, de ontem, terça-feira, 30 de agosto, rever as principais matérias. Tem aqui a primeira: Dilma faz considerações finais e repete que não cometeu crime. Nós vamos até o texto desta matéria. Eu vou disponibilizar a matéria também em vídeo. Dilma faz considerações finais que não cometeu crime. A arguição de Dilma se estendeu pela noite de segunda-feira. E tem mais detalhes aqui sobre este acontecimento que causou bastante repercussão. E aqui está dizendo que a arguição de Dilma se estendeu pela noite de segunda-feira. Última pergunta foi da advogada de acusação Janaína Pascoal. O processo de impeachment contra Dilma Rousseff entrou nesta terça-feira na fase de debates, a última etapa antes da votação. Tem mais detalhes aqui. Nós vamos maximizar a nossa tela para facilitar este acompanhamento. Aqui está dito que a fase anterior à distribuição da presidente afastada se estendeu quase até a meia-noite de segunda. A última pergunta foi da advogada de acusação Janaína Pascoal. Vossa Excelência disse que 2015 foi um ano difícil em virtude da crise no exterior, sobretudo nos Estados Unidos. Gostaria de saber se Vossa Excelência poderia explicar por que o Chile, o Peru, o Paraguai, a Bolívia e o México
cresceram, apesar dessa mesma crise. Em que medida essa crise atingiu o Brasil e não atingiu esses países? Também gostaria de saber de Vossa Excelência por que não foram feitos cortes em 2014 e foi feito um corte histórico em 2015, questionou Janaína Pascoal. Na resposta, Dilma não falou dos países citados pela advogada, preferiu fazer uma comparação da economia brasileira com a chinesa e atribuiu a responsabilidade da crise à disputa política. Por todas as estatísticas disponíveis no Brasil, a crise não começa em 2014, ela se intensifica no final de 2014. É um texto bastante comprido que nós vamos continuar disponibilizando para que inclusive eu tenha elementos para analisar melhor posteriormente. A partir de um determinado momento não tivemos uma queda brutal. Essa queda brutal começa no final do ano de 2014, a partir de outubro de 2014, e se intensifica e torna-se extremamente pronunciada. É só ver o desempenho dos preços a partir de janeiro. A partir de janeiro, por exemplo, o petróleo afunda. Considerando que o petróleo e o minério de ferro tiveram um comportamento parecido e que o comportamento das commodities agrícolas vinha desacelerando, a partir de setembro começa mais forte em outubro e despenca a partir daí. Nós temos um cenário de extrema preocupação econômica que de repente coloca diante de nós a dificuldade que é gerir o país no momento de uma intensificação dessa natureza. Acredito, advogada Janaína, que nós teríamos conseguido superar esse processo se por acaso tivesse havido menos politização na tentativa de inviabilizar o meu governo. Acho que é uma experiência para o futuro deste país. Diante da crise, é de bom tom que a oposição e a situação se unam pelo bem do país e depois que passar o momento mais difícil, voltem a brigar o quanto quiserem. Porém, o que não é admissível é que, diante desse fato, que era a chegada das consequências da crise ao Brasil, e lembro que a primeira fase da crise, que acontece em 2009, nós conseguimos superar em 2010. Em 2010 nós crescemos 7%, nós conseguimos isso em 2011 e 2012. Nós só não a China, só não superamos a China. A China teve o mesmo processo. A China segura a taxa de crescimento, vai despencar a taxa de crescimento da China na mesma hora em que a nossa despenca. E ela passa de uma taxa de crescimento de 10% a 9,5% para uma taxa de menos de 7% hoje, considerando-se uma taxa de menos de 7% para a China, um verdadeiro absurdo. Ninguém esperava que isso acontecesse, respondeu Dilma Rousseff. É como Dilma falou, por isso tudo que está escrito aqui nem sempre é totalmente correto do ponto de vista gramatical. Depois da advogada de acusação, seria a vez de o advogado de defesa fazer perguntas, mas José Eduardo Cardoso abriu mão do tempo para que Dilma Rousseff fizesse as considerações finais e ela repetiu que não cometeu crime de responsabilidade. Acho que a disputa política, a relação oposição-situação é absolutamente normal e muito vantajosa num país democrático, como queremos ser. Mas tentar inventar crime de responsabilidade onde eles não existem, ou transformar o orçamento público, a execução do gasto público num espaço de disputa ideológica que não tem consequências para o bem do país, acho que nós já temos maturidade suficiente para superar esse processo. Quero finalmente dizer, e é muito grave afastar uma presidente da República sem crime de responsabilidade, mesmo que o impeachment esteja previsto na nossa Constituição. É muito grave, não se trata de um golpe como aquele que nós todos que têm a minha idade ou um pouco menos ou um pouco mais sofremos ao longo da nossa juventude. Mas não é possível supor que quando se faz exceções, se tira um presidente eleito sem crime de responsabilidade, este ferimento seja muito difícil de ser curado. Por isso eu peço aos senhores senadores e às senhoras senadoras que tenham consciência na hora de avaliar este processo. Muito obrigada, disse Dilma Rousseff. Aí tudo que Dilma falou
Agora, depois da leitura, nós temos também o vídeo correspondente à fala de Dilma e a reportagem da Rede Globo. O processo de impeachment contra Dilma Rousseff entrou hoje na fase de debates. É a última etapa antes da votação. A fase anterior, a de arguição da presidente afastada, estendeu quase até a meia-noite de ontem. A última pergunta foi da advogada de acusação, Janaína Pascoal. Vossa Excelência disse que 2015 foi um ano difícil em virtude da crise no exterior, sobretudo nos Estados Unidos. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência poderia explicar por que o Chile, o Peru, o Paraguai, a Bolívia e o México cresceram, apesar desta mesma crise. Em que medida essa crise atingiu o Brasil e não atingiu estes países? Também gostaria de saber de Vossa Excelência por que não foram feitos cortes em 2014 e foi feito um corte histórico em 2015. Na resposta, Dilma Rousseff não falou dos países citados pela advogada. Preferiu fazer uma comparação da economia brasileira com a chinesa e atribuiu a responsabilidade do agravamento da crise à disputa política. Por todas as estatísticas disponíveis no Brasil, a crise não começa em 2014. Ela se intensifica no final de 2014. A partir de um determinado momento, nós tivemos uma queda brutal. Essa queda brutal começa no final do ano de 14, a partir de outubro de 14, e se intensifica e torna-se extremamente pronunciada. É só ver o desempenho dos preços a partir de janeiro. A partir de janeiro, por exemplo, o petróleo afunda, considerando que o petróleo, o minério de ferro, tiveram um comportamento parecido e que o comportamento das commodities agrícolas vinha desacelerando a partir de setembro, começa o mais forte em outubro e despenca a partir daí. Nós temos um cenário de extrema preocupação econômica que de repente coloca diante de nós as dificuldades que é gerir o país no momento de uma intensificação dessa natureza. Eu acredito, advogada Janaína, eu acredito que nós teríamos conseguido superar esse processo se por acaso tivesse havido menos politização na tentativa de inviabilizar o meu governo. Acho, senadora, que é uma experiência para o futuro desse país. Diante da crise, é de bom tom que a oposição e a situação se una pelo bem do país. E depois que passar o momento mais difícil, volte a brigar quanto quiser. Porém, o que não é admissível é que diante desse fato,
que era a chegada das consequências da crise no Brasil. E lembro que a crise, a primeira fase dela, que acontece em 2009, nós conseguimos superar em 2010. Em 2010 nós crescemos 7%. Nós conseguimos isso 11, 12. Nós só não, a China também. A China teve o mesmo processo. A China segura a taxa de crescimento. Vai despencar a taxa de crescimento da China na mesma hora que a nossa despenca. E ela passa de uma taxa de crescimento de 10 a 9,5%, 9%, para uma taxa de menos 7% hoje. Considerava-se uma taxa de menos 7% para a China um verdadeiro absurdo. Ninguém esperava que isso acontecesse. Depois da advogada de acusação, seria a vez de o advogado de defesa fazer perguntas. Mas José Eduardo Cardoso abriu mão do tempo para que Dilma Rousseff fizesse as considerações finais. E ela repetiu que não cometeu crime de responsabilidade. Acho que a disputa política, a relação oposição-situação é absolutamente normal e muito vantajosa num país democrático como queremos ser. Mas tentar inventar crimes de responsabilidade onde eles não existem, ou transformar o orçamento público, a execução do gasto público num espaço de disputa ideológica que não tem consequências para o bem do país, acho que nós já temos maturidade suficiente para superar esse processo. Quero finalmente dizer, é muito grave afastar uma presidenta da República sem crime de responsabilidade, mesmo que o impeachment esteja previsto na nossa Constituição. É muito grave. Não se trata de um golpe como aquele que nós todos, que têm a minha idade, ou um pouco menos ou um pouco mais, sofreram ao longo da nossa juventude. Mas não é possível supor que quando se faz exceções e se tira um presidente eleito sem crime de responsabilidade, este ferimento será muito difícil de ser curado. Por isso, eu peço aos senhores senadores e às senhoras senadoras que tenham consciência à hora de avaliar esse processo. Muito obrigado. Nós acompanhamos a fala da presidenta afastada Dilma Rousseff. Vimos também o texto antes. Eu fiz a leitura do texto correspondente a esta fala e eu acho que é muito ruim para o país o momento que o Brasil está vivendo. E, como já falei em outros comentários, seria muito interessante se nós estivéssemos acompanhando através da TV discussões para superar os nossos muitos problemas, mas ao contrário disso, estamos passando pelo vexame, inclusive, segundo a própria Dilma, de ela ser afastada sem haver razões para tal. É o que ela diz. Ela fala isso com muita contundência. Por outro lado, quando ela fala isso, como o afastamento é o que deve acontecer, ela desmoraliza também o Senado e até o próprio Judiciário,
porque o desfecho do impeachment que deve acontecer estão sob o comando do STF, Supremo Tribunal Federal, através do seu presidente. E nesse caso os senadores devem votar como juízes. E mesmo assim, Dilma se comporta como se desconhecesse também que existe o lado político, e se ela realmente for afastada como deve acontecer, também a sua pouca habilidade política contribuiu para tal. Então, a nossa situação não é das melhores, mas vamos buscar mais elementos para continuar as nossas análises, e ainda na sequência dos vídeos disponíveis da edição do Jornal Nacional do dia 30 de agosto de 2016, vem agora o segundo vídeo. Tem o texto, até pela experiência que eu acabei de adquirir lendo o primeiro texto, é justamente o que tem no vídeo. Então, nesse caso agora eu não vou fazer a leitura do texto, porque o próprio vídeo ele fica muito melhor para compreender o texto. E a leitura do texto, ela, por ser a reprodução da fala, dificulta o entendimento. O segundo vídeo tem o título "Acusação apresenta argumentos finais no julgamento do impeachment". Janaína Pascoal foi a primeira a falar pela acusação. Miguel Reale Júnior disse que o julgamento seguiu rigorosamente a lei. Antes até de disponibilizar o vídeo, tem o texto aqui, estou passando aí pelo texto, dá para o internauta, ouvinte e telespectador da rádio e da TV perceber. Mas antes de disponibilizar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos o apoio cultural de Guto Materiais para Construção, mais de 28 anos de tradição, entrega em toda a região, orçamento sem compromisso. Guto Materiais para Construção fica no centro da cidade de Cruz das Almas, e o telefone de Guto é 3621 1311, mas eu já deixei a matéria na posição para daqui a pouco a gente disponibilizar. E Guto lembra que tem brita, areia comum, areia lavada, e o transporte é feito com caçamba de 15 metros cúbicos ou 5 metros cúbicos. Piso e tinta tem descontos, e a telha Eternit continua por R$ 11,99, as dimensões de 2,44 por meio metro. Antes de reformar a sua casa comprando numa empresa que talvez não tenha os preços de Guto, você dá uma passadinha em Guto Materiais para Construção, faz um orçamento, pelo menos você vai comparar os preços e vai ter a certeza que o preço de Guto é o menor possível. Nacional Calçados e Confecções, 3621 1863, na Praça Senador Temístocles. Tem a terceira loja ao lado da Stephanie Joias, verdadeiramente espetacular. Esta loja é um autêntico ponto turístico da cidade de Cruz das Almas, e lá se vende em 10 vezes no cartão de crédito. Também temos o apoio cultural da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade de Cruz das Almas, que lembra da palestra do Dalmi Santana, dia 1º de 2016, às 19 horas. Amanhã, portanto, todo empreendedor possui uma missão, mega palestra no Centro de Apoio Pedagógico da cidade de Cruz das Almas. Martinho Vitória e seus comandados convidam a todos para este grande evento. Também temos o apoio cultural das Fraldas Amaré, 3621-2820, Fraldas Amaré. Esse tipo de produto do Recôncavo gera emprego e desenvolvimento, e você encontra tanto a fralda geriátrica quanto a infantil num comércio próximo à sua residência. Supriambiental,
3621-6210 não permita que animais nocivos lhe prejudiquem. Supraambiental, você pode solicitar uma dedetização da sua casa ou comércio, entre outros serviços, como capina de fundo de quintal, lavagem de tanques, carpetes, sofás e tetos. 3621-6210. Farmácias Cruz das Almas, sob o comando de Nego, cobrem a oferta da concorrência em qualquer tipo de medicamento, seja genérico ou de outra natureza. Tem a da Praça Senador Temístocles e tem a da Praça do Lavrador. Roupa Nova, a grife das roupas. Na Roupa Nova tem roupas de marca, perfumes importados, calçados, bolsas, carteiras, cintos. A loja é confortável, espaçosa e tem excelente atendimento, e você pode comprar em Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus. Bomboniere Rio Doce, doce, bebidas e salgados. Bomboniere Rio Doce, na JB da Fonseca, 3621-1736. Ponto de encontro dos donos de bomboniere do Recôncavo, que compram lá para revender com enormes lucros. Tem também gêneros alimentícios para as compras no varejo pela dona de casa. O preço é sempre muito baixo, mais baixo que supermercado. Também temos o apoio cultural da Casa União Funerária, que tem o comando do Gilvan Pellegrino. Tem cachoeira, Muritiba e Conceição da Feira, cartão de memória pelos menores preços e resgata o chip da Claro TIM Oi Vivo. Também contamos com o apoio cultural do Curso e Colégio Lavoisier. Curso e Colégio Lavoisier há 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem. Curso e Colégio Lavoisier, 3621-5231, do berçário ao ensino médio. Eletrogel Shop Duas Rodas. Você dá sua bicicleta velha e compra uma bicicleta nova, que pode ser dividida em 10 vezes no cartão de crédito. Peças, serviços, e as bicicletas estão com descontos de 25%. Fica na JJ Seabra, número 41, 3621-3033. Também temos o apoio cultural da Conexão Jeans. Conexão Jeans tem moda masculina e feminina para todas as idades, ambos os sexos. Você conectado no melhor da moda, o diferencial é sempre vender pelos menores preços. 3621-4743, ali nos fundos da Cofel. Também temos o apoio cultural da Casa das Antenas. Casa das Antenas tem Sky HD TV e tem Claro HD TV, ali na Arthur Silveira, o Beco do Silveira, nos fundos da Cofel. TV por assinatura, antenas digitais, cabos, suporte, acessórios e serviços em geral. Ainda temos o apoio cultural do Pé de Meia Fitness, que fica na rua Doutor Ribeiro dos Santos, no centro da cidade de Cruz das Almas, na Avenida Alberto Passa, em frente à Sinaleira. Lá tem meias Lupo, cuecas, lingerie, toda a linha fitness para academia, meias com compressão medicinal, legs jeans, 759-9191-7596. 9191-7596. E ainda contamos com o apoio cultural da Uniclínica. Uniclínica tem atendimento especializado em várias áreas, como psicologia, fonoaudiologia, cirurgia plástica, ultrassonografia, obstetrícia, transvaginal. Tem a parte de saúde ocupacional, o atestado de saúde ocupacional, os exames como os laboratoriais e audiometria, convênios como Sul América, Saúde Bradesco e Unimed, há mais de 20 anos atendendo com profissionais qualificados. 3621-3932. E por fim, temos o apoio cultural da Paraty Delicatessen. Paraty Delicatessen, ponto de encontro dos cruzalmenses nos finais de tarde. Padaria, supermercado, restaurante, lanchonete, tudo no mesmo lugar. O pão mais gostoso da cidade de Cruz das Almas. Paraty Delicatessen. Inclusive tem uma sopa deliciosíssima disponibilizada nos finais de tarde. Continuando com a reapresentação do Jornal Nacional, nós vamos passar agora para mais uma matéria do jornal. Foi a primeira matéria que exibimos agora há pouco,
A segunda é a acusação apresenta argumentos finais no julgamento do impeachment. Eu vou disponibilizar a fala nesta nova matéria do Jornal Nacional. A sessão foi retomada hoje com os debates entre a acusação e a defesa. Primeiro falaram os autores do pedido de impeachment. A professora de Direito Constitucional, Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment, foi a primeira a falar pela acusação. Ela começou respondendo a um dos principais argumentos da defesa, de que o processo foi motivado por vingança do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A nossa denúncia tinha 3 pilares: Petrolão, pedaladas, decretos, 2013 a 2015. Se esta denúncia tivesse sido feita sob a orientação do presidente da Câmara, teria sentido que ele rejeitasse parte significativa da acusação? O senhor Eduardo Cunha afastou tudo que dizia respeito a Petrolão. O senhor Eduardo Cunha afastou tudo que dizia respeito aos fatos anteriores a 2015. Janaína afirmou também que o dinheiro das pedaladas fiscais não foi prioritariamente para financiar programas sociais, como tem dito aliados de Dilma. Todos os levantamentos feitos mostram que os valores das pedaladas que foram destinados aos programas para as pessoas carentes não chegam a 2%. As pedaladas favoreceram principalmente grandes e médias empresas, favoreceram os ricos. Esse discurso que vem sendo adotado, ele é completamente falacioso. Janaína Pascoal encerrou o pronunciamento dizendo que foi autora do pedido de impeachment pensando num país melhor e se desculpou com a presidente afastada por todo o sofrimento que o processo causou a ela. Finalizo pedindo desculpas para a senhora presidente da República, não por ter feito o que era devido, porque eu não podia me omitir diante de tudo isso. Eu peço desculpas porque eu sei que a situação que ela está vivendo não é fácil. Eu peço desculpas porque eu sei que, muito embora esse não fosse meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. E eu peço que ela... Enquanto nós aguardamos o retorno do sinal do vídeo, pronto, já voltou. Entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Assim que Janaína terminou de falar, um pequeno tumulto. Houve um insulto proferido aqui pelo deputado Guimarães, que está sentado aqui na última fileira. O insulto de golpista. Golpistas foram aqueles que saquearam a Petrobras. Golpistas são aqueles que assulam os chamados movimentos populares para fazer baderna nas ruas. Golpistas são aqueles que fraudaram a contabilidade pública. E eu peço ao senhor presidente que, se esse senhor não vier a se comportar adequadamente, que o faça retirar do plenário pela polícia do Senado Federal, que é isso que ele merece. O presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, não atendeu ao pedido para retirar o deputado José Guimarães do PT do plenário, mas suspendeu a sessão por alguns minutos para acalmar os ânimos. Na volta, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, defendeu o petista. Nós somos parlamentares do Brasil, temos os mesmos deveres e os mesmos direitos absolutamente iguais. O senador que me antecedeu, se todos perceberam, foi ao microfone reclamando que estaria sendo desrespeitado,
insultado, e eu até fiquei preocupada no início. Aí quando ele disse que o desrespeito e o insulto seria pelo fato do deputado Guimarães ter chamado e falado de golpista, aí não dá, né, presidente? Em seguida, o jurista Miguel Reale Júnior, também autor do pedido de impeachment, concluiu o trabalho da acusação. Disse que o julgamento seguiu rigorosamente a lei, respeitando a democracia. Lembre-se, nós estamos há 9 meses ou mais tempo vivendo um processo de impeachment sem que tenha sido sofrido um risco o processo democrático nesse país, sem que uma pessoa sequer tenha tido uma limitação nos seus direitos políticos e individuais. Ele pediu a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff. A sociedade brasileira não foi às ruas por nenhuma vingança política, por nenhuma vingança partidária. Ela foi às ruas por perceber que havia o desmando. Ela foi por perceber que havia o descaso. Ela foi por perceber que se tinha estabelecido a esperteza malandra como um valor presente na vida brasileira. Nós queremos agora sim um Brasil alegre, mas um Brasil sério. Bem, até aqui no programa nós vimos o primeiro vídeo com a fala da Dilma, pedindo que o impeachment não seja consumado, porque, segundo ela, isto vai ferir a democracia, uma vez que ela não cometeu crime de responsabilidade, é o que ela diz, e a ferida vai ser difícil de curar, na sua opinião. E os advogados responsáveis pela solicitação de impeachment, nós acabamos de ver no segundo vídeo, e olhando tudo, pouco tiramos de proveitoso destas falas. De um lado, Dilma dizendo que ela é inocente, como se não tivesse feito nada, como se a Petrobras não tivesse afundado, como se a cúpula do PT não tivesse sido presa, se alguns já foram soltos, pagaram até pouco, mas isto de fato aconteceu, e toda a corrupção decorrente e os seus desmandos políticos de segurar certas medidas por causa do ano eleitoral de 2014. E do outro nós ouvimos também os advogados sem muito conteúdo, repetindo as mesmas coisas de sempre, de que Dilma precisa ser afastada e que não existe motivação política para que tudo isso aconteça. Mas agora nós vamos avançar aqui no site do Jornal Nacional. Foi o segundo vídeo, vamos consultar agora o terceiro vídeo, à medida que eu vou percorrendo nos vídeos da edição de ontem, nesta reapresentação do Jornal Nacional. Também pode ser que a gente tome a decisão de não reapresentar um ou outro vídeo, porque não é interessante. Então o primeiro foi interessante, foi bom ouvir Dilma de novo, fazendo as suas considerações finais e reiterando que não cometeu crime de responsabilidade. Nesse caso do primeiro vídeo eu li o texto e também disponibilizei o vídeo. No caso do segundo, a acusação apresenta argumentos finais, a Janaína e o advogado que junto com a Janaína fizeram a solicitação do pedido. Eu só apresentei o vídeo e eu estou atento a tudo que está sendo dito. Agora nós vamos para um outro vídeo que é o correspondente a Cardoso, que ele faz histórico da luta de Dilma contra a ditadura. Esse é interessante também. É um outro vídeo que pode ser disponibilizado. Vamos ouvir com atenção. A rigor, nós vamos assistir o vídeo. O título da matéria é: Durante defesa, Cardoso faz histórico de luta de Dilma contra a ditadura. Ele disse que presidente afastado é vítima de uma perseguição política. Na saída chorou: nunca deixei de me emocionar diante da injustiça. Olha, perseguição política, não sei se é exatamente isso que está acontecendo com Dilma, não entendo dessa forma, até porque o próprio impeachment, ele faz parte da Constituição, como foi dito agora há pouco por um dos advogados de acusação.
os direitos individuais prevaleceram, não houve nenhuma mudança na maneira de conduzir o país por conta dos 9 meses de processo de impeachment. Acho que é uma prerrogativa do sistema democrático a possibilidade de um presidente, até de um prefeito, de um governador, ter que se defender numa situação desse tipo. E para tanto é preciso que você tenha apoio político e você tenha argumentos. Dilma não tem argumentos e não tem apoio político. Aí realmente fica difícil para ela se safar dessa situação que, como foi reconhecido em uma das falas, faz ela sofrer. E faria qualquer um sofrer realmente. Mas de forma nenhuma não entendo isso como perseguição. Acho que é algo que faz parte do sistema democrático, que a possibilidade sempre muito corrente de se existir um presidente que possa passar por esse tipo de situação. Então, quem quer presidir um país tem que ter apoio político. É assim que é na República. O apoio político é fundamental, porque você pode ser até vítima de uma injustiça, não é o caso de Dilma, por falta de apoio político. Porque no caso das contas de um prefeito, quem dá a carta final, quem dá a última decisão é a Câmara. Então um prefeito, por exemplo, pode ter uma conta rejeitada por uma decisão política e do ponto de vista técnico isso nem acontecer. Então seria uma injustiça por falta de apoio político. Então o apoio político ele é importante. E Dilma, quando reage até de uma forma melancólica, o próprio advogado dela chorando, é o desespero de quem não tem esse apoio político. É assim, só se mudar. Só se não tiver mais apoio a parte política nas decisões, nas grandes decisões, como decisões desse tipo da vida política brasileira. E não tem como não ser assim. Então, quem está governando precisa de uma base parlamentar sólida, ou pelo menos ter a capacidade de dialogar mesmo para convencer opositores. Não é isso que Dilma demonstrou, até porque, como ela não tinha histórico de carreira política, encontrou muita dificuldade, diferentemente do atual presidente, o Michel Temer, que é político por natureza e tem hoje apoio do Congresso, apesar da sua baixa popularidade, não ter sido eleito para ocupar o cargo que ocupa, está ocupando por mera consequência do destino, mas de qualquer forma ele era o vice, e o vice é que ocupa na ausência do presidente. De alguma forma esse presidente faltando, que ocupa é o vice. Então também está dentro da lei, mas não é representativo, embora seja legítimo, mas sabe costurar e está conseguindo governar. Vamos para mais essa matéria aqui. O vídeo já está em posição, você está acompanhando aí na tela. Durante defesa, Cardoso faz histórico da luta de Dilma contra a ditadura. Na sequência, falou o advogado de defesa de Dilma. O advogado José Eduardo Cardoso iniciou a defesa fazendo um histórico da luta de Dilma Rousseff contra a ditadura. Falou dos 3 anos em que ela ficou presa, nos dias de tortura na cadeia, e respondeu ao recado enviado por Janaína Pascoal, a presidente afastada. É possível que naquele momento, alguns dos seus acusadores, tomados de uma crise de sentimentalismo, tenho lhe dito: menina, nós estamos te prendendo e te torturando pelo bem do país. Nós estamos pensando nos seus filhos, nos seus netos. Depois, citando o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, voltou a falar que Dilma é vítima de uma perseguição política. A encarnação desse primeiro problema tem nome e sobrenome. Chama Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é eleito presidente da Câmara, contra a posição da senhora presidente da República e do Planalto, e apoiada pela oposição. Não acham isso? Bem os jornais. Vejam quem apoiou Eduardo Cunha para ser eleito da presidente da Câmara e por que foi apoiado. Eu tenho certeza que os senhores da oposição
já conheciam, porque no mundo político tudo se sabe, quem era Eduardo Cunha. Mas o apoiaram porque sabiam que naquele homem poderiam fazer uma junção de interesses para desestabilizar o governo. O advogado da presidente afastada sustentou que não há crime de responsabilidade, que os 3 decretos autorizando gastos sem o aval do Congresso e o que o Tribunal de Contas da União considerou um empréstimo irregular do Banco do Brasil para financiar o Plano Safra são apenas pretextos para condenar Dilma. Pretextos que são atos jurídicos baixados por todos os outros governos anteriores. Todos os outros governos fizeram. Não me digam que não fizeram, é só ver. Fernando Henrique Cardoso baixou decretos idênticos a este. Lula baixou. Aquilo que chamam de atrasos das subvenções aconteceu em todos os governos. E aí vão se criando pretextos para se justificar. Ele encerrou o discurso dizendo que aprovar o impeachment representa banir Dilma Rousseff da política. Não aceitem que o nosso país sofra um golpe parlamentar e uma pessoa honesta, correta, íntegra, tenha a pena de morte política. Para que no futuro alguém tenha que dizer: me desculpe, Dilma Rousseff, pelo que a ditadura te fez e pelo que a nossa democracia também te fez. Votem, por favor, pela justiça e pela democracia. Os advogados de defesa e acusação preferiram não fazer perguntas uns para os outros, o que estava previsto para depois dos discursos de cada um dos dois lados. O presidente do Supremo, então, suspendeu a sessão. Na saída do plenário, Cardoso chorou. Aquele que perde a emoção diante da injustiça é alguém que se desumanizou. As palavras da acusação foram muito injustas. Para quem conhece Dilma Rousseff, pedir a condenação para defender os seus netos é algo que me atingiu muito fortemente. Em nota, o deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB, afirmou que José Eduardo Cardoso mente e não consegue explicar o crime de responsabilidade que, segundo Cunha, levará ao impedimento de Dilma Rousseff. Nós acompanhamos mais uma matéria do Jornal Nacional, a terceira, que nós disponibilizamos, e o que me chamou a atenção neste último vídeo foi o choro de Eduardo Cunha, ou melhor, de Cardoso. Acho que, inclusive também na reportagem, o repórter, ele, quando se referiu a Cardoso, ele falou Eduardo Cunha, mas estou me referindo a José Eduardo Cardoso, E me chamou a atenção o choro porque eu acho que não é para chorar. Ele tem que convencer. E, sinceramente, para um ex-ministro e para um advogado, ele não me parece a pessoa mais adequada para defender Dilma Rousseff, porque acho muito fraco de argumentos. Teria que ser mais convincente nos seus argumentos. Conhecimento técnico deve ter, como poucos brasileiros na sua área, na área jurídica, mas é preciso também que ele saiba processar esse conhecimento para que, quando seja necessário, disponibilize o conhecimento de uma maneira mais clara e convincente. E absolutamente ele não foi competente, é tanto que ele próprio está chorando desde já, lamentando o afastamento definitivo da presidente afastada Dilma Rousseff, que vai se consumar. Inclusive, eu estou com um jornal à tarde aqui, e tem aqui, ó: Senado vota destino político de Dilma em dia histórico. Eu vou também fazer a leitura dessa matéria aqui do jornal à tarde, antes de avançar na análise das matérias seguintes aqui do Jornal Nacional, os vídeos seguintes, né? Nós vamos daqui a pouco para senadores usam o momento do discurso para declarar voto. Vai ser o próximo. Tem vários vídeos aqui. Manifestantes protestam contra
o presidente em exercício Michel Temer. STF ouve testemunhas de defesa de Eduardo em caso de navio sonda. Instituto Lula recebe notificação da Receita Federal. Empresa indeniza sobreviventes e parentes das vítimas do ônibus que tombou em São Paulo. Apple terá que pagar multa bilionária por pagar menos impostos na Irlanda. Contas do governo central registram o pior resultado em 20 anos. Desemprego no país registra mais uma alta. Pesquisa aponta queda no crescimento populacional no Brasil. Lúcio fóssil de 3 milhões de anos teria morrido após cair de árvore. Apagão atinge parcialmente 12 estados das regiões norte e nordeste. Tem, por fim, a matéria de previsão do tempo com a Maju. Ontem, Maju se vestiu de uma maneira bem diferente. Estava mais bonita que o normal. Mas eu vou aproveitar para consultar o Jornal Nacional. Tem aqui o Jornal à Tarde, tem aqui: Senado vota destino político de Dilma em dia histórico. Prognóstico segue apontando para a deposição da petista e apoiadores insistem na tese de golpe. Cardoso, defesa em cerca de 1h30. Acusadora Janaína Pascoal, primeira a falar ontem. Está marcada para as 11 horas de hoje a retomada da sessão do Senado, que deve colocar um ponto final no processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. E os prognósticos apontam que o plenário deverá também pôr um ponto final ao governo petista. Levantamento feito a partir de votos já declarados aponta para um placar de 5 senadores indecisos, 20 contra a condenação da presidente afastada e 56 a favor do impeachment, 2 acima do mínimo necessário para a deposição. No penúltimo dia de julgamento, ontem, os advogados de acusação e defesa se revezaram na tribuna da manhã ao meio da tarde, sendo depois sucedidos, adentrando a madrugada de hoje, por 66 senadores que se inscreveram para falar. Tem bastante informação aqui no Jornal à Tarde sobre este fato histórico e, obviamente, triste, porque um país com tantos problemas e a gente perdendo tanto tempo com algo que simplesmente não deveria estar na ordem do dia do Congresso brasileiro. Nós não deveríamos estar afastando um presidente eleito, mas para tal nós deveríamos ser mais competentes na eleição desse próprio presidente. Uma das razões dos insucessos da política também é a falta de competência demonstrada por quem vota para escolher os seus representantes. Normalmente é o poder econômico, é o toma lá da cá que prevalecem e as escolhas quase sempre são questionáveis. Dilma foi uma péssima escolha. Talvez o primeiro mandato ainda aceitável, mas um segundo, naquele momento ela deveria perder a eleição. Mas a maioria da população, no caso eleitores, não quis assim. Mas nós vamos agora ver a matéria seguinte. Senadores usam o momento do discurso para declarar voto. Nós não vamos disponibilizar esse vídeo, não acho interessante. Manifestantes protestam contra o presidente em exercício, Michel Temer. Eu apenas vou comentar esse vídeo, também não vou disponibilizar esse vídeo, até porque, fora Temer, justamente no dia que está ocorrendo o julgamento que poderá afastar Dilma, as coisas não se encaixam perfeitamente. E fora Temer teria que também ter uma razão. Ele assumiu porque era o vice. Dilma não tinha como continuar, foi afastada pelo Senado, ele tinha que assumir. Agora, por que ele tem que sair? Fez o que até aqui que faça com que a gente exija a sua saída? Competência para administrar? Nenhum tem mesmo. Todos são, de certa forma, tapeadores. Tapeadores no bom sentido, não porque sejam no caso de Michel Temer, não no caso dele e de outros que sejam tapeadores, mas pessoas que se envolvem na política não sabem o que fazer quando acabam ocupando os cargos. Eu ouvi os candidatos a prefeito da cidade de Cruz das Almas
na fala de 30 minutos. Até agora foram 2 que eu ouvi. E realmente acho que eles têm esse mesmo perfil. Querem ocupar o cargo de prefeito, mas na prática o que eles pregam é o óbvio. Hoje ouvi Luciano Borba dizendo que são as mesmas pessoas que estão no poder se alternando, a política é baseada no poder econômico e no toma lá da cá. Tudo isso é bastante óbvio, sim, mas ocupando o cargo vai fazer o quê? E a gente para ouvir, é aquela fala desorganizada e que não passa confiança porque não diz nada. Eu quero saber o que vai fazer de efetivo. Por exemplo, para gerar emprego, para melhorar a educação, para fazer com que nós tenhamos uma sociedade mais segura. Eu não ouvi nada, absolutamente nada, de aproveitável nas 2 primeiras falas, na de Edinaldo Ribeiro ontem e na de Luciano Borba hoje. Cada um falou 30 minutos. E se você que está me ouvindo estivesse no lugar deles, talvez você falasse igual, um pouquinho melhor ou um pouquinho pior. E qualquer um que tem se oferecido a esses desafios, que deveriam ser desafios com muito mais exigência do que normalmente são, não passam confiança. A gente não acredita simplesmente que essas pessoas sejam capazes de mudar qualquer coisa. Amanhã tem mais um, na sexta tem outro. Eu vou continuar ouvindo, torcendo que algum me convença um pouquinho. Eu até aqui tenho dito que insistir com os que já foram testados, se eles não são capazes de gerar essa confiança e expectativa de um futuro melhor, passa a ser ter burrice. Então, acho que Orlandinho voltar e Edinaldo continuar, na minha opinião, é até burrice. Então, aí a gente passa para os outros 2. Luciano não tem apoio político, é um partido isolado, não tem nem candidato a vereador, não tem nenhuma condição de governar. Mesmo que fosse competente, teria que ter mais apoio, mas também não me convence com seus argumentos. Sobra Dr. Raul, que nesse caso pelo menos tem um grupo político, ainda não foi testado como prefeito, é uma pessoa que demonstra um certo arrojo e que tem um carinho muito grande pela vida pública. É uma interrogação quanto a o que ele fará se ocupar o cargo, mas pelo menos nesse caso existe uma interrogação, nos outros nem interrogação existe, porque o que há é a certeza de que nada vai funcionar. Então, eu particularmente voto em Dr. Raul por causa desta interrogação que ele é, até que ele governe e nos convença de que merece uma reeleição ou que merece entrar para a história como um prefeito que depois de 20 anos de fracasso, devolveu a Santa Casa, trouxe a expectativa da geração de emprego, de melhor segurança, entre tantas outras coisas que todo mundo está cansado de saber. Inclusive os políticos falam o tempo todo sobre todas essas coisas, mas resolver o problema que é bom, a gente não percebe. Mas vamos ver mais as outras matérias que tem aqui. STF houve testemunhas de defesa de Cunha em caso de navio sonda. Esse aí tem que ser condenado o mais rápido possível, para entender que o dinheiro público não é dele, é da população. E como tal, ele não podia ter esse comportamento que teve, esse cinismo que demonstrou quando foi presidente da Câmara dos Deputados e antes disso, quando fazia farra com o dinheiro público, de várias maneiras. Empresas indenizam sobreviventes e parentes das vítimas do ônibus que tombou em São Paulo. Tem aqui a matéria também da Apple. Contas do governo registram o pior resultado em 20 anos. É preocupante. A gente vai disponibilizar essa matéria que fala sobre o fracasso vivido pelo Brasil, né? Vamos entender melhor essa matéria. Eu estou buscando essa matéria aqui na internet. Nós vamos disponibilizar o vídeo já já em imagem e áudio para quem está nos acompanhando. Contas públicas.
não estão apresentando resultado satisfatório há muito tempo, né? Apareceu um anúncio aqui, nós vamos saltar. Dá o comando para saltar o anúncio. Pronto, já está aqui na posição. A jornalista já vai trazer a matéria. Tá tudo no ponto. Com a crise da economia brasileira, o governo tem arrecadado menos impostos, mas os gastos continuam subindo. Assim, de um ano para cá, o rombo da Previdência, por exemplo, aumentou mais de 80% de janeiro a julho. As contas do governo central registraram o pior resultado em 20 anos, um rombo de 51 bilhões de reais. O governo central reúne a Previdência, o Tesouro e o Banco Central. Só em julho, esse déficit chegou a 18 bilhões e meio de reais, outro recorde. Esta fala foi curta, foi o que nós ouvimos, né? O Brasil gasta cada vez mais e arrecada cada vez menos, e essa situação é muito preocupante, porque se isso continuar ao longo dos próximos anos, certamente o Brasil vai ficar totalmente inviável de existir como um país organizado. Nos preocupa. E acho que o eleitor deveria, por conta de todo esse sucesso demonstrado na vida política do país, porque isso é consequência da péssima política, pensar muito na hora de votar. Se você pode votar entre uma pessoa menos capacitada e uma mais capacitada, vote na mais capacitada. Se você reunir numa Câmara de Vereadores pessoas altamente capacitadas e também não só capacitadas, tem que ter um histórico de honestidade, tem que ter um compromisso com a sociedade melhor, acho que o resultado será muito melhor do que você ter ali pessoas que não têm tanta capacidade assim, que têm muito esforço, que são pessoas normalmente com um perfil assistencialista, porque é o político que está disposto a ajudar o eleitor naqueles momentos difíceis que o eleitor precisa de ajuda, e tem sempre o político salvador da pátria, que nesse caso entra para a história pessoal do eleitor, que certamente vai dar o voto em muitas eleições porque foi ajudado. Mas esse tipo de comportamento não gera um resultado que faça com que a sociedade avance, com que a sociedade melhore, com que coisas como esta que a matéria destacou deixem de acontecer. Então o que a gente espera é que as coisas possam de fato melhorar, e isto demanda mais competência por parte de quem está no comando dos destinos do país, desde a cidade, né? Desde a cidade até uma instância mais complexa como é o do governo federal. Mas eu vou disponibilizar mais uma vez a fala de o apresentador, no caso agora William Bonner. Ele vai falar do desemprego. No trimestre de maio a julho, a taxa de desemprego no Brasil subiu para 11,6%, bateu um novo recorde. Em um ano, mais 3 milhões e 200 mil pessoas entraram nesse grupo dos desempregados. Hoje são 11 milhões e 800 mil brasileiros. Nós ouvimos aí que realmente é preocupante esse número de desempregados no país, e quase 12 milhões de desempregados é muita gente. Isso é um caos. E o pior é que essas pessoas que são desempregadas, quando voltarem a trabalhar, que vai levar muito tempo, mas vamos supor que uma parte volte, não vai ser para ganhar muito dinheiro não, vai ser para ganhar pouco dinheiro. E essas pessoas
sem dinheiro por enquanto, estão fazendo como para sobreviver? Eu entendo que admitir que o Brasil tem 12 milhões de desempregados é admitir que nós estamos num país onde boa parte da população está sofrendo. E essas pessoas vão precisar de que outros no seu entorno ajudem, mas só que esses outros no seu entorno ganham também muito pouco, ou talvez estejam desempregados também. E a barriga precisa ser suprida, e muitas outras necessidades precisam também desse suprimento, e sem dinheiro o que fazer? Realmente a situação é séria. O afastamento de Dilma tem que acontecer o mais rápido possível, e nós temos que pressionar o atual presidente no sentido de que ele tome providências para que a economia volte a crescer. O Brasil precisa ter uma situação onde se gere mais empregos e o investidor nacional e internacional tenha mais confiança no futuro do país, para que ele queira de fato investir e todos se beneficiem com esse tipo de situação, que é o que qualquer país pretende que aconteça. A economia está sempre crescendo para atender às novas demandas da sociedade, e as antigas também. Mas tem uma outra matéria aqui. Pesquisa aponta a queda no crescimento populacional do Brasil. É uma matéria que eu também não vou disponibilizar. Agora tem uma bem interessante falando aqui sobre a Lucy, o fóssil de 3 milhões de anos que teria morrido após cair de árvore. Nós vamos disponibilizar essa matéria. Lucy, o fóssil de 3 milhões de anos, teria morrido após cair de árvore. Ela teria caído de uma altura de 12 metros, provavelmente de uma árvore. Hominídeo já combinava a vida nas árvores com a vida no chão. Crescientista. Tem o texto correspondente a essa matéria, mas a partir do vídeo nós vamos ter condições de acompanhar as explicações da matéria, que é uma matéria boa, inclusive, para fazer o comentário. Nós vamos fazer o comentário. Fóssil de 3 milhões de anos, é muito tempo que tem o fóssil, e você acompanha na tela que eu estou buscando o sinal do vídeo para disponibilizar o vídeo da reportagem. Vamos pular o anúncio, pulando o anúncio para que o vídeo já seja disponibilizado. Pronto, já está aqui na posição, e agora é só a gente melhorar o áudio. Eu já tenho como liberar o vídeo, mas eu vou melhorar esse áudio usando o meu próprio microfone que eu utilizo para falar, para que o amigo internauta possa acompanhar em melhores condições. Cientistas da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, divulgaram uma descoberta importante que é capaz de ajudar no entendimento da evolução humana. Um enigma da humanidade pode estar escondido num quebra-cabeça. Cientistas juntaram os pedaços de Lucy, um dos fósseis mais antigos e completos dos nossos ancestrais. Usaram scanners e computadores para encaixar centenas de fragmentos de ossos e acreditam ter esclarecido como Lucy morreu mais de 3 milhões de anos atrás. Ela teria caído de uma altura de mais de 12 metros, provavelmente de uma árvore. Depois de bater com os pés no chão, teria se projetado para frente e usado os braços para se proteger. Os pesquisadores dizem que essa queda explicaria várias fraturas do esqueleto. O fóssil foi descoberto na Etiópia há mais de 40 anos e até agora a forma como Lucy morreu sempre foi um mistério. Os detalhes sobre ela podem ajudar a entender o nosso caminho até aqui, dos ancestrais que viviam em árvores até se adaptarem a andar no chão sobre duas pernas. John Kappelman, antropólogo da Universidade do Texas, é um dos responsáveis pelo estudo. Ele explica que Lucy, um hominídeo da espécie Australopithecus afarensis, provavelmente já combinava a vida nas árvores com a vida no chão. Alguns cientistas não estão convencidos. Acham que não dá para provar que Lucy morreu assim.
John Kappelman diz que o fóssil tem sinais muito parecidos com as fraturas em pessoas que sofrem quedas grandes. É muito convincente. Estou certo de que foi isso. Muito bem, ouvimos essa matéria interessante sobre Lúcio, esse fóssil de tanto tempo. Olha, nós estamos no ano 2000. O Ocidente começou essa era 2016. Parece outro dia, né? Quando a gente fala de um fóssil de 3 milhões de anos atrás. E a gente percebe que 2016, nesses 2016 anos, muita coisa aconteceu, mas a gente percebe também que para trás tem um tempo incontável de tão longo que é. E tudo isso é muito mistério para nós seres humanos. Quando uma matéria desse tipo fala de que nós tivemos ancestrais, inclusive, que viviam em árvores, parece que, de certa forma, o ser humano, ele nem sempre foi assim. Tem muita gente que acha que nós sempre fomos como somos atualmente. Pelo menos, se nós considerarmos os 2016 anos do calendário ocidental, essa certeza teremos que não mudamos muito, mas quando partimos para uma escala arqueológica, geológica de milhões de anos, aí já não temos esta mesma certeza, e essa matéria diz que não, que pode ter certeza. Eu falo que nós não temos essa mesma certeza, mas a matéria diz não, pode ter certeza que o ser humano evoluiu, passou por diferentes estágios e, consequentemente, nem sempre teve o aspecto atual. Pode ser até que num passado muito antigo, o que hoje é o ser humano, antigamente era um ser que vivia só em árvore. Em outro estágio, ele conseguia viver na árvore, no chão. Isso tudo faz com que a gente pare para pensar sobre o mundo. Eu, professor Moisés, que estou pleiteando a condição de futuro vereador da cidade de Cruz das Almas, que ontem participei de uma caminhada pela rua Rio Branco e fui até bairros adjacentes à rua Rio Branco, Areal, Bela Vista, e lembrando do que eu vi, lembrando do que eu fiz, e agora ouvindo o que eu acabei de ouvir através desta reportagem, o que é que eu concluo disso tudo? Que nós, seres humanos, vivemos e não temos noção absolutamente do que nós estamos fazendo na nossa condição de ser humano, porque todos nós temos uma vida curtíssima. Mesmo alguém que chega na velhice, a vida é curta, até considerando 3 milhões de anos, a época que esse fóssil viveu, 3 milhões de anos atrás. Imagine só viver 100 anos em relação a tanto tempo. É absolutamente nada, mas mesmo assim todos nós sabemos que não é todo mundo que tem esse privilégio de viver 100 anos, por exemplo. Mas mesmo assim a gente percebe que vivendo 100 anos e depois deixando de existir, o que é que nos aguarda depois que deixamos de existir? Uma escuridão eterna? Ou uma existência de alguma forma em um outro lugar? E quando eu penso sobre o que acontece no meu cotidiano, com todas as minhas dúvidas sobre a minha própria existência humana, eu até deveria me desencorajar, mas
não é assim que eu entendo nesses momentos que a gente questiona a nossa própria existência. A gente fica meio triste, porque o que a gente gostaria de ter conhecimento pleno sobre tudo, saber sobre efetivamente como nós surgimos, saber efetivamente o que acontece depois do nosso desaparecimento, saber efetivamente todas as razões para existirmos, por exemplo, de forma honesta e não desonesta, obviamente, de forma honesta, de forma determinada, perseguindo grandes objetivos. E se a gente não tem essa condição de pensar sobre tudo isso, e se sequer pensa sobre tudo isso, viver é de um vazio muito grande. Mas felizmente eu costumo pensar sobre tudo isso, e quando penso, em alguns momentos, junto com as ideias imaginadas, vem um grande ânimo que pode fazer com que o meu esforço de continuar vivendo e perseguindo os grandes objetivos se justifique. Mas efetivamente a vida humana é um grande mistério. Vamos adiante. Aqui tem mais algumas matérias. No entanto, eu vou encerrar agora às 11h23 o nosso programa de hoje, até porque o que tem de disponível agora para analisar nesta reapresentação do Jornal Nacional que me propus não tem mais conteúdo que justifique essa reapresentação. Tem aqui a matéria do apagão e tem a parte de previsão do tempo. Com isso nós concluímos mais um programa Professor Moisés Explica. Programa Professor Moisés Explica de hoje, diferente. Pela primeira vez neste horário da manhã, eu apresento um programa reapresentando o Jornal Nacional. Isso também foi porque ontem eu tentei transmitir o Jornal Nacional ao vivo. Tive dificuldade para disponibilizar o sinal. Eu queria transmitir o Jornal Nacional ao vivo, até durante o próprio jornal, e comentando as matérias, ou após o jornal imediatamente comentar as matérias, mas não tive sucesso. Não consegui disponibilizar o sinal da Rede Globo ontem para fazer essa transmissão, e por conta dessa dívida, inclusive eu cheguei a começar a transmissão, percebi que muita gente estava acompanhando, mas excluí a publicação do Facebook, e por conta dessa dívida eu resolvi no programa de hoje reapresentar o Jornal Nacional, não na íntegra. Nesse caso, como nós temos o jornal com os vídeos correspondentes ao jornal disponibilizados, eu pude escolher as matérias que eu achei mais interessante e comentar um pouco sobre elas, pagando pelo menos, não talvez com juros e correção monetária, a dívida de ontem de não ter apresentado o Jornal Nacional ao vivo, mas pelo menos eu me esforcei para tal. Agora às 11h25, estamos concluindo mais um programa Professor Moisés Explica, deste dia 31 de agosto de 2016. Amanhã tem outro programa. Amanhã a gente decide como vai ser o programa, e hoje à noite eu vou estar acompanhando o Jornal Nacional, e se for possível a gente disponibiliza a transmissão ao vivo do Jornal Nacional, e ainda se for possível logo depois ou durante o próprio jornal uma ou outra matéria eu posso comentar. Hoje, dessas matérias que eu comentei, a que me causou mais melancolia foi a de Lúcia, porque eu continuo com muitas interrogações sobre a existência da espécie humana, e essas interrogações que são minhas são de quase toda a população. Um forte abraço, professor Moisés, concluindo mais um programa Professor Moisés Explica.